Fala galerinha, vem comigo que eu vou te contar mais uma história que eu presenciei, porque eu estava lá, a história do governo geral no Brasil colonial. Vem comigo e chama a vinheta! Nessa época que a coroa portuguesa implementou o governo geral, eles não acabaram com as capitanias hereditárias, hein? As capitanias hereditárias continuaram existindo, só que algumas funções que antes eram dos donatários passaram para o governador geral, como por exemplo, aplicar a justiça, cuidar das finanças, da fazenda real, algumas atividades militares, o governador geral passou a assumir. Então, quando o rei de Portugal pensou nessa ideia do governo geral, o que ele tinha em mente? As capitanias hereditárias fracassaram. Tem um monte de donatário que está tendo dificuldade de fazer as capitanias prosperarem. Vou mandar um governador geral lá para o Brasil. Esse governador geral vai ser uma espécie de vice-rei. E eu vou dar umas tarefas para esse governador geral. Qual era a tarefa? Ou quais eram as tarefas? Primeiro, combater os indígenas ou fazer aliança com eles. Porque o rei de Portugal estava sabendo que os donatários estavam tendo dificuldade por causa das guerras indígenas. Então, ele dá uma dessas missões do governador geral é essa. Você tem que chegar lá, governador geral, e você ou faz guerra com eles e derrota, ou você faz aliança com esses povos indígenas, beleza? Outra missão, reprimir os corsários. Quem eram os corsários? Eram os navios, os navegadores de outros países que vinham pra cá, pro litoral brasileiro, tentar levar o pau-brasil também. Principalmente os franceses, né? Eles vinham pra cá, pro litoral brasileiro, pra tentar levar o pau-brasil. E aí, a coroa portuguesa disse, ó, governador-geral, vai lá e dá um jeito nisso. Além disso, o governador-geral tinha que fundar povoações, feiras, vilas. Ele tinha que incentivar a produção da cana-de-açúcar. Ele tinha que garantir o monopólio do rei sobre o pau-brasil. Não deixar o pessoal ficar explorando o pau-brasil sem pagar ou sem estar autorizado pelo rei. Ele tinha que construir navios fortes, ele tinha que procurar metais preciosos, ele tinha que garantir a defesa dos colonos. Tudo isso aí, galera, era a missão do governador-geral. E ele ia fazer isso sozinho? Não! O governador-geral tinha uma equipe que trabalhava com ele. Ele tinha os seus assessores diretos. O primeiro era o provedor-mor. O provedor-mor cuidava das finanças, dos impostos, dos gastos. O outro era o capitão-mor. O capitão-mor cuidava da defesa e do monitoramento do litoral. E o terceiro era o ouvidor-mor. Ele cuidava da justiça, das anistias, dos castigos, tudo que estava relacionado à justiça. Então tinha uma equipe que ajudava o governador-geral. Show de bola? Por que a coroa portuguesa decidiu mandar para cá um governador-geral, um vice-rei? Porque estava difícil. Os donatários não estavam conseguindo dar conta das capitanias. Eles não estavam conseguindo ter o controle necessário. E tinha muitos colonos que estavam aqui também e que não estavam obedecendo aos donatários. Então a coroa disse, vou mandar um governador-geral para lá, para esse governador-geral botar moral nessa galera. E aí, o primeiro governador-geral que veio foi o Tomé de Souza. Ele governou de 1549 a 1553. O Francisco Pereira Coutinho era o donatário da capitania da Bahia. Ele foi devorado pelos tupinambás e aí a coroa portuguesa pegou essa capitania de volta e transformou essa capitania na sede do governo geral. Quando Tomé de Souza veio, ele fundou a primeira cidade, que foi Salvador. Ele criou o primeiro bispado do Brasil. Ele trouxe centenas de colonos para morarem aqui no Brasil. Ele distribuiu várias sesmarias para montagem de fazendas. As sesmarias, vocês lembram que eram aqueles pedaços da capitania, né? Você podia pegar a capitania hereditária e dividir em pedaços menores, que eram chamados de sesmarias, e entregar para esses sesmeiros administrarem. Ele fez isso. E ele também estabeleceu engenhos na época dele. Ele construiu estaleiros, ele introduziu a pecuária, a questão do gado bovino, também ele fez. Ele trouxe, inclusive, de Cabo Verde, esse gado, para poder introduzir a pecuária aqui no Brasil. Ele trouxe os primeiros escravos africanos, ele trouxe as primeiras mulheres. E uma coisa importantíssima que ele fez foi visitar as principais capitanias hereditárias para ver como é que estava a situação. Ele não conseguiu visitar
Pernambuco, porque Pernambuco, o donatário dessa capitania era o Duarte Coelho, e o Duarte Coelho escreveu para o rei de Portugal e disse: eu não quero o vice-rei na minha capitania. E aí, como ele era um donatário que estava prosperando, a capitania de Pernambuco era muito forte, o rei de Portugal acabou aceitando, e aí o vice-rei, o governador-geral, não visitou a capitania de Pernambuco. Mas outras capitanias ele visitou. Então tudo isso o Tomé de Souza fez. O segundo governador-geral foi o Duarte da Costa. Ele governou de 1553 a 1558. E o que ele fez? Ele trouxe jesuítas. No meio desses jesuítas veio um padre famoso, que é o padre José de Anchieta. Foi nessa época aí que eles fundaram o Colégio de São Paulo. Foi fundado pelo padre José de Anchieta e também pelo Manuel da Nóbrega. Foi nessa época aí que eles trouxeram mulheres órfãs para casarem com colonos brancos aqui no Brasil. E esse governo dele foi um governo marcado por um monte de treta. Teve muita treta nesse governo dele. Por quê? Primeiro, os missionários brigavam com os colonos, porque os missionários não queriam que os indígenas fossem escravizados e os colonos queriam. Então era uma treta aqui por causa disso. Outra treta era a treta entre o próprio governador e o pessoal da Câmara Municipal. O pessoal da Câmara Municipal eram vereadores que decidiam questões locais aqui e eles batiam de frente com o governador. Então dava maior treta também. E o governador também teve uma treta violenta com o bispo. O bispo era um bispo chamado Pero Fernandes Sardinha. E esse bispo, ele teve uma treta com o governador. Os dois tiveram uma treta, porque o bispo repreendeu o filho do governador. O bispo repreendeu publicamente o filho do governador, porque ele dizia que o filho do governador não estava respeitando as moças de família, estava vivendo de uma forma muito desregrada. E aí, quando o bispo repreendeu o filho do governador, o governador e o bispo ficaram tretando, a ponto de o bispo ir para Portugal reclamar do governador. E disse que ele foi para Portugal, na viagem ele acabou naufragando. O bispo Pero sobreviveu ao naufrágio, mas depois caiu na mão dos índios caetés e acabou sendo assassinado pelos índios caetés. Então, foi treta geral aqui entre o governador e o bispo. E foi nessa época também que os franceses invadiram a região do Rio de Janeiro e fizeram aliança com os tamoios, que acabaram também fazendo com que os portugueses tivessem uma dificuldade enorme de expulsar os franceses da região do Rio de Janeiro. Os franceses chegaram, acabaram ficando 12 anos, e o governador Duarte da Costa não conseguiu expulsar os franceses na época do governo dele. Quem vai conseguir expulsar os franceses da região do Rio de Janeiro já vai ser o próximo governador. E quem é o próximo? O Mendissá. O Mendissá governou de 1558 a 1572. E o Mendissá, quando ele veio, ele se reaproximou da igreja, se reaproximou dos bispados, ele tentou unir os aldeamentos jesuíticos e ele baixou uma série de medidas moralizadoras, ou seja, ele proibiu o jogo, ele proibiu a vadiagem, ele proibiu os vícios e ele também trabalhou para dissolver a chamada Confederação dos Tamoios, que era uma confederação indígena que tinha se aliado aos franceses. E por isso estava difícil vencer os franceses e expulsar os franceses do Rio de Janeiro, porque os franceses tinham se aliado aos próprios indígenas. E aí, para tentar resolver isso, os padres Anchieta e Manuel da Nóbrega trabalharam, fizeram essa mediação para tentar resolver esse problema dessa tribo indígena que tinha se juntado com outras tribos, formado uma confederação e tinha se aliado aos franceses. E aí eles foram tentar resolver isso para eles conseguirem finalmente expulsar os franceses. E eles conseguiram? Conseguiram. Quem conseguiu expulsar os franceses foi o sobrinho do Mendissá, o Estácio de Sá. Nem todo mundo queria respeitar a autoridade do governador-geral. Inclusive o pessoal das câmaras municipais. Nessa época, no Brasil colonial, tinha as câmaras municipais. Cada câmara municipal tinha um juiz, um escrivão, um procurador, um tesoureiro e 3 ou 4 vereadores. E nessas câmaras municipais, eles tomavam decisões regionais. Quem é que podia fazer parte da Câmara Municipal? Só a elite. Só a elite. Ou seja, os homens bons. E quem é que era considerado homem bom nessa época? Homens de posses, pessoas da igreja, fazendeiros.
descendentes de povos europeus. Você só podia ser considerado um homem bom nessa época se você não tivesse nenhum antepassado que tivesse feito trabalhos manuais ou tivesse trabalhado com comércio. Você tinha que ser uma pessoa que nunca trabalhou com trabalhos manuais e nem com pequeno comércio, porque eles chamavam isso de defeito mecânico. Então você só podia ser considerado homem bom, homem da elite, se você fosse uma pessoa que nunca tivesse trabalhado com trabalhos manuais e nem ninguém da tua família tivesse trabalhado com trabalhos manuais. Aí sim você poderia ser considerado um chamado homem bom e assim você podia participar da Câmara Municipal. E também você podia ser considerado homem bom se você tivesse estudado na Universidade de Coimbra, lá em Portugal, e tivesse recebido o título de doutor. Aí sim você também poderia ser considerado chamado de homem bom. Então esses homens bons é que eram a elite da época e eram eles que estavam nas câmaras municipais como vereadores, decidindo questões locais, e por isso às vezes eles batiam de frente com o governador geral, e o governador geral tinha alguma dificuldade, né, de lidar com essas pessoas. Quem não podia fazer parte da Câmara Municipal, que não podia de jeito nenhum ser vereador? Judeus, estrangeiros, escravos, mulheres e quem tivesse o defeito mecânico, que eles diziam que era quem trabalhava com serviços manuais, eles chamavam de defeito mecânico. Essas pessoas não podiam fazer parte das câmaras municipais. E os demais eram os chamados homens bons. Eles instalaram essas câmaras municipais nas vilas, nas cidades, e essas câmaras municipais acabaram tomando decisões locais para resolver os problemas de cada vila. Show de bola? Tranquilo? É isso então, minha gente. Gostou? Então na nossa próxima aula a gente continua contando a história do Brasil. Fica com a gente. E se você quer um curso completo com todo o conteúdo do 7º ano, vem comigo, clica nesse link que tá aqui embaixo para você estudar com a gente. Tô te esperando e até a próxima. Tchau, tchau!